A paz do Senhor Jesus a todos. Estou aqui como ministro da Palavra de Deus e quero deixar um versículo que vai tocar ao seu coração. Talvez você esteja aí com a consciência pesada, talvez Deus possa estar irado com você, mas eu quero trazer um versículo da parte de Deus que se encontra no livro de Jonas, capítulo 3, versículo 9, e vamos ver o que está escrito. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. No livro de Jonas, sabemos que Deus vai falar com o profeta Jonas. No capítulo 1, a Bíblia vai dizer: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque suas malícias subiu até a mim. Nestes versículos, entendemos que Jonas, ele vai ouvir a voz de Deus. Deus fala com ele para ele ir para a grande cidade de Nínive. Só que Jonas, quando ouve a voz de Deus, ele vai tentar fugir. Ele vai pegar um barco que está na cidade de Jope e na tentativa de ir para a cidade de Tarsis. Ou seja, Jonas, quando ele ouve a voz de Deus, Deus manda ele para um lado e ele vai para o outro, na tentativa de fugir da presença de Deus. Só que, irmãos, nós não conseguimos fugir da presença de Deus, certo? Então, no livro de Jonas, entendemos que Jonas, ele vai pegar um barco, ele vai entrar naquele barco para fugir. E quando Jonas está naquele barco, houve uma grande tempestade. Aí a Bíblia diz: mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. E temeram os marinheiros e clamava cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou e dormia um profundo sono. Nós sabemos que Jonas, quando ele está naquele barco, houve uma grande tempestade. Aquela tempestade foi mandada por Deus. Aqueles marinheiros temiam, eles adoravam outros deuses. Então você percebe que Deus manda ele ir para um lugar e ele desvia o caminho para ir para outro. Então, irmãos, nós não podemos fazer como Jonas, seguir esse exemplo que ele fez. A Bíblia diz em Provérbios que há caminho para os homens que parecem ser direitos, mas o final é caminho de morte. Era isso que Jonas estava fazendo. Ele estava deixando de seguir o caminho que Deus deu para ele, para seguir um caminho de morte. Mas sabe que Deus tem um plano na minha vida, na sua vida. Tinha um plano na vida de Jonas. Então Deus sabe o que estava fazendo. E Deus sabia, irmão, que Jonas ia fugir, ia pegar um barco. Só que agora a Bíblia vai relatar dizendo que Jonas, ele está dentro do barco. Os marinheiros vão chegar lá, vão interrogar eles. Os marinheiros vão lançar sorte, a sorte vai cair sobre Jonas. E Jonas vai declarar, certo? Só que eles interrogam dizendo: quem és tu? Da onde tu vens? Qual é a tua terra? De que povo és tu? Ele vai declarar dizendo: eu sou hebreu e temo o Senhor, o Deus do céu que fez o mar e a terra seca. Jonas, ele dizia que ele era temente a Deus, obediente, adorador. Só que acontece que ele estava em desobediência, irmão. Aí a tempestade aumentava. Quanto mais os marinheiros remavam, mais a tempestade aumentava. As ondas do barco, elas balançavam, a chuva era forte. Então os marinheiros não entendiam por que aquela tempestade. Então eles interrogaram Jonas e disseram: declara-nos tu agora por que razão nos sobreveio-te o mal. Então, irmão, Jonas, ele vai confessar que ele estava em desobediência. Então Jonas vai dizer: a única forma de a tempestade acalmar mesmo é vocês me lançando no fundo do oceano. Então os marinheiros pegam Jonas e lançam no fundo do mar. Talvez Jonas achava que morreria, talvez achava que era seu último dia de vida e ele estava sendo se afogado, irmão. Só que quando Deus tem um propósito, ele vai lá buscar o profeta. Então eu vejo assim como um peixe gigante, entendeu? Como o livramento que Deus deu para o profeta Jonas. Você está entendendo? E com nós não é diferente. Muitas das vezes Deus tem um propósito na sua vida.
E nós somos como Jonas, estamos fugindo. Deus não dá uma direção para nós, mas nós toma outra direção. Então, irmão, quando Jonas está lá, o peixe vai engolir ele. Jonas vai ficar lá, Jonas vai orar, entendeu? Então o texto diz o seguinte: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, se converter dos seus maus caminhos, pois então do céu eu ouvirei seu pedido, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Então Jonas, quando ele vai orar a Deus, ele vai clamar a Deus verdadeiramente. Então no livro de Jonas, a Bíblia diz: e orou Jonas o Senhor seu Deus das estranhas do peixe, e disse: na minha angústia eu clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz, porque tu me lançaste no profundo no coração dos mares, e as correntes me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim, e eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos. Você percebe que essas são as orações de Jonas? E o coração de Deus ficou aquebrantado. O coração de Deus ficou aquebrantado, irmão, na tentativa, porque Deus tinha poder. Então, quando Jonas termina de orar, o peixe vai cuspir ele para fora do fundo do oceano. O peixe vai cuspir ele para a cidade. E que agora Jonas novamente vai ouvir a voz de Deus pela segunda vez. E eu quero te mostrar na Bíblia que Deus amava aquele povo, que Deus amava aquela cidade. Então você percebe que agora Jonas ele já está na terra e vai anunciar a palavra de Deus. Veja o que está escrito no capítulo 3 do versículo 1 adiante. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse. Neste versículo entendemos como era importante levar aquela mensagem para a grande cidade de Nínive. É por isso que Deus vai falar pela segunda vez com Jonas, porque Deus amava aquele povo e Deus queria que aquele povo se voltasse ao arrependimento. E quando Deus manda Jonas novamente naquela cidade, Jonas vai anunciar apenas uma palavra. E Jonas entra naquela cidade, uma cidade que era 3 dias para percorrer por ela. Jonas, ele foi correndo e anunciou a palavra de Deus por 1 dia. E Jonas pregava dizendo: e ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Ele estava querendo dizer que Deus ia destruir a cidade. Só que quando a palavra chega ao rei de Nínive, o rei de Nínive vai fazer um decreto à cidade inteira. E o rei de Nínive vai anunciar dizendo: eu quero que os homens, os animais e as mulheres, os bois, eu quero que eles se virtam de pano de saco. Eu quero que eles proclamem o jejum. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira. No começo do vídeo eu disse para você, se Deus tivesse, talvez Deus podia estar irado com você, talvez Deus podia estar furioso, mas a única forma de aplacar a ira de Deus, fazer com que Deus se volte atrás, é um verdadeiro arrependimento. E aquela cidade, todos eles, irmãos, se arrependeram, eles proclamaram jejum, eles vestiram-se de pano de saco, pediram perdão a Deus, e Deus perdoou todos eles. E todo aquele povo foi abençoado. Então é isso que acontece quando nós nos arrependemos de nossos pecados. Amém, irmãos? Agora eu quero orar pela sua vida. Feche os seus olhos e vamos adorar a Deus. Querido Deus, que neste momento, Senhor, nós pedimos perdão, Pai, pelo teu pecado. Senhor, perdoa-nos, Senhor, por nós ter entristecido o Teu Espírito Santo, Pai. Que neste momento, Pai, aleluia, que toda a Tua ira, Senhor, seja voltada atrás, Senhor, através do nosso verdadeiro arrependimento. Senhor, perdoa-nos, Senhor,
por todas as nossas práticas, nossas iniquidades, Senhor. Nos abençoa, Senhor. Derrama misericórdia, Pai, sobre a nossa vida. Oh, Pai, a tua palavra diz, Senhor, que as tuas misericórdias são as causas de não sermos consumidos, porque elas não têm fim, elas se renovam todas as manhãs. Meu Deus Todo-Poderoso, meu Deus, nos ajuda, Senhor, a ter uma vida de comunhão, uma vida de paz, de alegria, uma vida, Senhor, de gozo, Senhor, na tua presença, Pai. Nos ajuda, Senhor, a estar em plena santidade, Senhor. Senhor, não permita que nós, Senhor, venha nos entristecer, Pai. Oh, Senhor, que nós venha te dar alegria, Senhor, que nós venha te dar prazer, Pai. Senhor, olha para os teus servos aqui na terra, Senhor. Nos purifica, Senhor, de todas as nossas iniquidades. Senhor, nós somos falhos, nós somos como pó, nós somos como cinzas, Senhor. Mas nós cremos, Pai, que o Senhor está disposto a nos perdoar, Senhor, e nos dar graça, Senhor. Oh, Pai, diz a tua palavra, aonde superabundou o pecado, a superabundou a graça, Senhor. E nós cremos, Senhor, que a tua graça, Senhor, está conosco, Pai. Oh, Senhor, nós cremos, oh, Pai, que o Senhor estaria conosco todos os dias de nossa vida, Pai, até na consumação dos séculos, Senhor. Oh, Pai, eu já te peço, Pai, te agradeço, Senhor. Abençoa a vida deste irmão, dessa irmã, Senhor, dos teus servos, Senhor. Guarda ele debaixo das tuas mãos protetoras, Pai. Em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém.